Ronaldo falou, a primeira vez que eu vim aqui foi em 1973, não começa a contar o tempo agora não. 1973, e a gente não esquece essas coisas. Eu cheguei aqui no dia 21 de janeiro e voltei no dia 31 de janeiro. O dia 21 de janeiro foi um domingo. E eu cheguei e tal, e estava preparando exatamente para segunda-feira. E naquela época, a maioria daqui, ou talvez alguém nem acompanhou isso, mas na Rede Globo tinha um programa de noite, no domingo de noite, às 8 horas, chamado Programa Flávio Cavalcante. Muito bem. E eu levei... Não, eu vou dizer o grito que eu levei no sol naquele dia. Porque foi a primeira vez que eu tinha vindo, e eu moro num local de latitude de 8 graus. E aqui 30 graus. Então o dia varia muito. Então quando foi num domingo assim, eu olhei para o relógio, eu olhei para a televisão, o programa Flávio Cavalcante e o Solano. Rapaz, mudaram o horário do programa de Flávio. E quando eu olhei para o relógio era mais de 8 horas. Era 8 horas. Então esse foi o drible que eu levei aqui do sol para começar a primeira vez que eu estive aqui. E depois muitas vezes foram repetidas. Muito bem, então agradeço muito a vocês e agradeço essa oportunidade, agradeço a Ronaldo. Um minuto. Alguém sabe mexer na apresentação em PDF? Porque não é PDF e aí ficam todos... Essa coisa que é outra, tu só mexe nos cursores de avançar e nesses daqui. Se tu puseres ela aí, bota uma apresentação, ela já está aí, né? Tá. Tu bota ela por apresentação, só deixa... Posso? Pode, faz favor, porque eu não... a gente só usa na verdade, o PowerPoint. Né? Não, eu quero só botar modelo de apresentação. Mas eles tiraram o ícone da tela inteira. Não é essa setinha ali? Eu acho que é aí. Deu. Aqui, ó. E aqui, ó, só aqui, ó. Tá? Eu não sei se... Aí, tá mesmo. Tá, obrigado. Bem, então, esse título... O maior deles. 6h20, tá? Vai terminar exatamente na hora que estava previsto. Bem, então, esse título, ele foi escolhido numa conversa minha com o Ronaldo, isso no finalzinho do ano passado. Eu li um assunto e aí passei para ele e disse, olha isso aqui, esse assunto aqui. Ele chegou e disse, dá uma boa palestra sobre isso. Eu disse, então vamos fazer. E aí fizemos para esse ano, que normalmente a gente faz para os ENTRACs, fizemos essa palestra com esse título e eu vou mostrar a vocês o que significa, mas pediria que aquela palavra reduzir, ela não fosse considerada exatamente o significado direto dela. Vamos dar uma amplitude maior a esse significado. Então, muito bem. Essas fontes de referência, eu coloco, essas são as minhas fontes de referência que eu recomendo para todos. A Ashland, não precisa dizer, a REVA, que é a versão europeia da Ashland, e essa Agência Internacional de Energia é uma entidade que foi fundada em 1974 e ela comanda o Programa Energético Internacional dos 36 hoje países que fazem parte da OCDE. Então, tem trabalhos extraordinários. Eles têm uns anexos, vocês vão ver aqui, eu vou citar. Cada anexo desse pode ter 200 páginas. São 91 anexos, que eu acho que tem até hoje. Já tem 91 anexos. Então, muito bem. Está aí. Reduza primeiro, gere segundo. Isso é uma fonte, essa newsletter do HPV. Eu recebo isso sistematicamente e acho que foi exatamente em dezembro do ano passado. Ele colocou ali, reduza primeiro, gere somente em segundo. É muito melhor adotar estratégias de eficiência energética e baixo teor de carbono antes de pensar na geração de energia no local, sem dúvida nenhuma. Primeiro tem que se eficientizar. Aí depois, se vai conseguir, se são fontes naturais, fontes renováveis, não quer dizer que se existe isso, nós estamos liberados para consumir sem eficientizar. Essa é a minha opinião.
Muito bem. E encontrei também, nós fizemos para o primeiro seminário, foi em março, estava exatamente na época, muito perto do Dia da Mulher, e eu quis homenagear essa mulher, até por conta da grandeza do que ela disse. O que é que ela colocou lá? Pare de falar sobre fornecimento de energia e concentre-se em diminuir a demanda. Então, eu grafei isso aqui embaixo, mas lá ela fala sobre essa questão da guerra na Ucrânia e a problemática de fornecimento, querendo aumentar o fornecimento de energia que não vem, porque a Rússia não está fornecendo, etc, etc. Mas vamos nos fixar nisso aqui. A energia mais barata e limpa é aquela que não usamos. Isso é chamado de primeiro princípio da eficiência energética no nível da política da União Europeia, a EVA. Devemos diminuir a demanda em primeiro e então cobrir a quantidade restante de baixa demanda com fontes de energia verdes sustentáveis. Pelo fato de ser renovável, não se vai gastar demais. Apesar de que existe um manual da EVA, isso não está aí, mas eu vou dizer, eu acho que é o 10º ou 11º, que ele diz o seguinte, que se somarmos todas as formas de energia consumida no planeta, no topo da atmosfera, 10 km de altitude, o Sol manda para a Terra essa quantidade de energia em apenas 45 minutos. Um ano contra 45 minutos. Agora, nós não temos como cobrir a Terra com um coletor solar. Então, começa exatamente, a necessidade vem exatamente daí. Porque há uma restrição de área, de telhado, de locais para se colocar. Muito bem. E aí, passando em frente, está na revista Agosto de 2003, eu fui entrevistado por Ronaldo. E esse assunto, tem outras pessoas que também participaram. Mas a parte que ele colocou, vamos dizer, a editoração foi toda dele e o título também foi dele. Como o AVAC-R pode atuar para mitigar o desastre ambiental. Então eu tomei a liberdade de procurar algumas coisas que eu fiz antes e que eu já vinha fazendo antes. Mas muito bem, então isso aqui tudo foi dele, que foi feita essa diagramação. E eu chamo aqui, para não ler tudo que está aqui, eu vou ter aqui. A primeira contribuição, que ele fez a primeira pergunta, qual a primeira contribuição do setor? Então eu respondo, a primeira contribuição que o setor de AVAC pode dar para a mitigação da crise climática é ter consciência de que a maior fonte de energia para o mundo deve ser a eficiência energética. E que a energia mais barata e limpa é aquela que usamos, mas fiz essa observação, sem que afete a qualidade do produto. Porque existe estudo da ASHRAE que mostra o seguinte, se você tirar o ar-condicionado daquele range de temperatura ótima, as pessoas perdem aproximadamente 13%, mais do que 2 graus acima daquele, perdem aproximadamente 13% da capacidade cognitiva. E depois, mais em seguida, ele faz um trabalho mostrando o seguinte, que se a gente verificasse no ciclo de vida útil de uma edificação, eram mais ou menos entre 30 e 20, esses 4 itens, o custo inicial, o custo operacional, a reposição e a reposição e a manutenção. Então isso um dá 30, outro dá 20, tá mais ou menos assim, soma 100% se fizer uma pizza. Mas depois que você pegar essa pizza e você colocar o custo salarial e de encargos do staff que está dentro daquele edifício, por exemplo, num centro empresarial, esse custo do staff dá 92%. E aqueles outros são 2% cada um, se a gente arredondar aquilo ali. Então, se procurássemos fazer uma redução de energia de tal maneira que tirássemos 50%, vamos fazer um contingenciamento de 50%, 50% de 2 é 1. E se aquilo provocar uma perda de 13% em cima de 92, 13% de 92 são 12. Então 12 menos 1, então não estava ganhando 50, estaria se ganhando a metade de 25, não é. Está se perdendo 12, essa é a realidade. Então, o que eu acrescentei em relação àquilo é exatamente, desde que sem que afete o resultado do seu obtido. Muito bem.
E mais na frente, o que eu estou falando é mais, para tanto, é indispensável aplicar os preceitos da transmissão de calor, da mecânica dos fluidos, da psicrometria e da termodinâmica. O ar-condicionado não é só calcular uma carga térmica e fazer uma rede de duto de distribuição, não é isso. É muito mais coisa do que isso. Então vamos em frente. Segunda página. Então, falando aqui assim, em termos de projetos de sistemas, é necessário adotar, sempre que viável, processos naturais de climatização, tais como resfriamento evaporativo, ciclo economizador e frigor, principalmente aqui para o clima de vocês, sem dúvida nenhuma. Aplicar soluções com o conceito de baixa exergia. O que é exergia? Exergia é a qualidade da energia. A gente vai ver alguma coisa disso aqui. Que consiste em empregar altas temperaturas de resfriamento e baixas temperaturas de aquecimento. Eu queria contar uma história sobre isso, mas eu não vou contar, porque se eu contar, a gente não chega no fim. Então, portanto, a termodinâmica nos ensina que eficiência energética não é simplesmente consumir menos energia num determinado processo, mas, e principalmente, consumir energia da menor qualidade possível para atender o referido processo. Pronto. Então, por isso que eu peço para que a gente não diga que ali diminuir, não é só diminuir a quantidade de energia, às vezes a gente tem que até que aumentar. Então, vamos ver. Além do mais, utilizar soluções que empregam energia de baixa qualidade maximizam as oportunidades de uso de energia de fontes renováveis. E o uso sequencial com qualidades decrescentes da energia em razão da exigência também de qualidades decrescentes pelas cargas arranjadas em cascata. Pronto, vamos ver o que é arranjadas em cascatas. Mais em frente. Eu continuo aqui dizendo que, em termos de tecnologias, destacaríamos os sistemas de baixa exergia, quer dizer, usar quando possível energia de qualidade inferior. A eletricidade e a energia mecânica são as duas formas de energia que tem a qualidade 1.00. Todas as outras são menos do que isso. Então, quando estamos usando a eletricidade, temos que ter a consciência que estamos usando a energia da melhor qualidade possível. Então, destacaríamos o sistema de baixa exergia, constando de desacoplamento total entre cargas arranjadas em cascatas, tanto na produção como no consumo, empregando processos radiantes de resfriamento, edificações termicamente ativas e processos independentes do controle da temperatura e da umidade, THC, está aqui. Isso é algo que eu adotei em todos os trabalhos, na minha atividade profissional, de uma maneira geral. THC, na sigla em inglês, temperatura e umidade com controle independente. Tais sistemas resultam em reduções de consumo de 42% de energia elétrica, 45% de água, 76% de redução em emissões. Pronto. Isso nós temos prova disso. E tem vários trabalhos da ASHA e tem trabalho nosso que submetemos à ASHA que está comprovado isso aí. Então, muito bem. Eu peguei aqui e eu dei um close aqui nesse aqui para poder mostrar melhor. Mas esse é um sistema, está aqui, o sistema com cargas desacopladas é isso aqui. Esse aqui é um sistema com cargas desacopladas. Ele está mostrando aqui a carga de resfriamento e a carga de desumidificação. E diz que isso aqui deve dar de 30% a 40%, isso aqui de 60% a 70%, é mais ou menos isso que dá mesmo. Aqui está o sistema convencional e aqui está o sistema com cargas desacopladas. A parte de resfriamento e a parte de desumidificação, que devem ser calculadas para cada projeto, pode ser um pouco mais aqui, um pouco menos aqui, mas é isso aí. E então a comparação do sistema THC com o sistema convencional. Muito bem, e aqui está mostrando o sistema THC, a unidade de tratamento de ar exterior e a unidade de tratamento de ar interno. E aqui, num diagrama que é temperatura e aqui umidade absoluta, relação gramas por quilo, aí mostra o ar interno sendo simplesmente resfriado, um resfriamento sensível, não tem mudança de umidade absoluta aqui, resfriamento sensível. E o ar exterior resfriado e desumidificado até abaixo do ponto do ambiente, de tal maneira que ele sozinho, como vimos anteriormente na outra palestra, ele possa trazer a capacidade de fazer a desumidificação total, porque isso aqui não desumidifica. Então, com isso, a gente pode ter
temperaturas diferentes, cheiras, uma central de água gelada com 2, 3 temperaturas, que é o caso que normalmente nós usamos. Tem trabalho da Astra mostrando que isso chega a dar uma redução, só o fato de ter as 2 temperaturas e o sistema THC, 30% de redução do consumo de energia. Muito bem. E ainda mais, opa, não sei se está bom, está bom assim a altura aí para quem está aí atrás? Desculpa aí. Então, isso aqui está traduzido, mas isso também é daquele HPP Magazine ainda. Então, ele mostra, isso foi um trabalho que eles fizeram e levantaram entre 1964 e 2010, isso aqui é a época da fundação da Agência Internacional de Energia. E mostra nesse relatório desse mercado de energia que teve aqui, ele mostra que a eficiência energética é muito maior, 50% a mais de potência evitada do que, por exemplo, se usou aqui com petróleo, ou até quase 3 vezes o que usou aqui com gás natural, com eletricidade. Então, por isso que eu coloquei aquilo na entrevista que o Ronaldo fez, eu coloquei o primeiro processo é esse aí, porque eu acredito nisso aqui. E no decorrer disso aqui, desse tempo que a gente vai ter aqui, eu acho que nós vamos também, quem sabe, acreditar nisso. Muito bem. Esse trabalho, isso aqui norteia a minha atividade desde o ano 2000, aproximadamente. Isso foi um trabalho feito pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, com a Astra, com os grandes atores da fabricação de equipamento de refrigeração dos Estados Unidos. E eles começaram procurando relacionar 175 tecnologias diferentes que poderiam dar resultados e muito bons do ponto de vista de eficiência energética. E desses 175, depois 175, se fosse discutir, ninguém ia discutir nunca, porque não ia ter como aprofundar. Baixaram para 55, depois fizeram uma eleição e escolheram 15. São essas 15 aqui. Essas 15, eu adoto isso como sendo praticamente um dogma. E praticamente nós nos centramos muito nessas 4 aqui, que são as máquinas dedicadas ao exterior, aqueles recuperadores de energia de ventilação que são muito conhecidos como sendo rodentalca, climatização de microambiente de trabalho e processos radiantes, que pode ser com o próprio superfície da edificação, radiantes ou vigas frias ou tetos frios, etc. Então, se nós somarmos aqui, se tem um trabalho, essas 15 tecnologias, depois tem um relatório aqui com 200 e tantas páginas, abordando cada uma dessas 15 aqui. Então, isso fica muito claro aqui. Quando ele soma, ele faz um trabalho mostrando aqui, ó. Se você somar aqui, esses números dão 13,99. E essas 4 tecnologias escolhidas, elas dão mais do que 2. Então, são mais do que 50%. Tá? Então, indo em frente, em 2003, foi mais ou menos essa época, o Ronaldo me pediu, na época da revista de animação, para fazer uma matéria sobre isso, e aquelas 15 tecnologias são essas. O que eu mudei aqui foi só tirar os 4 trilhões de BTU que ele botava aqui e botamos em gigawatt hora, que é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, muito bem. Está aí aquela primeira tecnologia que coloca lá, as máquinas com resfriamento, 2 unidades de resfriamento do exterior e o sistema de paralelo de resfriamento. Esse é o THC. É o THC, ele não chama aqui, porque quem chama isso é a Agência Internacional, mas é o THC, está aqui. Ó. As unidades 2, as unidades inclusive com sistema de controle de ventilação por demanda, as unidades com recuperador de energia, já tem duas daquelas tecnologias já estão aqui. E eles insuflam então um sistema frio e seco para controlar a umidade e dar a renovação de ar dentro do ambiente. Está ali, frio e seco. Então, faz um resfriamento profundo, depois tem, como o Santa Maria mostrou, tem que reaquecer, porque se faz um resfriamento mais ou menos até 6 graus, e depois o ponto de orvalho dentro do ambiente para 24 por 50 é 13, então você não pode sofrer menos do que 13. Reaquece para 13 graus, mas vamos mostrar exatamente como fazer esse reaquecimento sem imputar carga térmica adicional no sistema de ar-condicionado. Muito bem. E do lado de cá, o resfriamento sensível, resfriando sempre para uma temperatura acima da temperatura de orvalho do ambiente, 14, 15 graus, 16, 17 dos processos radiantes. Vamos ver. Então, está aqui.
Aqui, então, tem as três tecnologias, aquela viga fria, o teste frio adiante, o sistema de máquina de renovação de ar e o sistema de recuperador de energia. Já tem três aí. Agora aqui, falando agora aqui, a Agência Internacional de Energia está aqui, o anexo 49, a mesma coisa, a respeito da mesma coisa. Sistema de ar exterior, e aqui ele diz que prefere fazer um processo por dessecante, que nós vamos ver como é. Então o processo dessecante, ele aquece o ar. Então ele não está dizendo lá como no outro que dizia frio e seco, mas está dizendo seco, exatamente. E aí bota ainda algumas tecnologias aqui, o processo de insuflação de ar no ambiente, para controle da umidade, o ar exterior, controle da temperatura, o ar de recirculação. E aqui ele fala num displacement ou num processo de ventilação personalizada. É uma daquelas tecnologias dele, aquela microambiente de trabalho, seria isso aqui, ventilação personalizada. Nós temos um projeto com esse tipo de insuflação. Então, aquelas três primeiras tecnologias estão aqui, a máquina de ar exterior, o recuperador de energia, ele está aqui porque ele fala, e alguma coisa que ele fala no clima, fazer resfriamento evaporativo, para com isso, é um processo natural de climatização, etc. Então está aqui também. Controle, então está ali, o THC dele está aqui, exatamente, o processo THC. Esse é o anexo 49. Mais em frente. Então, desacoplamento por resfriamento profundo. Tem duas. A primeira tecnologia mostrada. Sistema, o ar exterior, frio e seco. Então está aqui. Sistema por resfriamento profundo. Mais ou menos o processo que foi dado lá na palestra de Santa Maria, ele mostrava mais ou menos isso também. Uma coisa parecida, semelhante. Então está aqui. Isso aqui está no site da Astra, isso pode ser pegado lá a qualquer momento, e ele mostra. Obtendo o ar exterior de uma maneira energeticamente eficiente. E aí diz aqui, sistema de resfriamento profundo, isso foi um título que nós adotamos também no nosso projeto, adotar uma temperatura de orvalho relativamente baixa, entre 6 e 9 graus. Não, mas eu vou botar 6 ou vou botar 9? Nós vamos ver, porque quando botar 6, quando botar 9, ou 7, se for suficiente, etc. Para manter os ambientes, dentro dos ambientes, uma temperatura de orvalho entre 10 e 13 graus. Isso aqui, 24 graus por 50% dá 13%. Mas se pegar, por exemplo, num hospital, uma sala de cirurgia, a 20 graus com 60% ou a 18 graus com 60%, esse ponto de orvalho dá 6, dá 10. Então, se nós colocarmos 9, 10 não vai ser suficiente. Numa situação dessa, precisa botar 6 para poder chegar aqui e encontrar os 10. Muito bem. E aqui está ali, lembram lá das 3 temperaturas que o Marcos se referiu, está o recuperador de energia, e está aqui aquele ciclo do Rangaral, está aqui. E no meio aqui está exatamente a serpentina de resfriamento profundo, que eu vou mostrar o processo que a gente faz, que é bem semelhante a esse, sendo que a gente não bota essa circulação de água aqui do primeiro para o terceira serpentina. Eles aqui preferiram não colocar, mas o resfriamento profundo ele estaria exatamente com a tubulação chegando aqui nesse ponto. E aqui seria exatamente para o caso de vocês aqui, em muitos casos precisa que seria a serpentina para o ciclo de calefação. Na maioria dos casos, no nosso, do restante do Brasil, não precisaria desse ciclo de calefação. Então, muito bem, está aqui. Então, o nosso projeto típico é assim. A máquina de ar exterior é essa. Está aqui o recuperador de energia, puxando o ar do ambiente, jogando fora e fazendo a recuperação de energia. E a serpentina de resfriamento profundo é essa. Mas ela é antecipada por uma primeira serpentina, porque não precisa, para chegar naquele ponto de temperatura de orvalho de 6 graus, começar com água na mesma temperatura de um resfriamento, por exemplo, a 26 graus depois do recuperador de energia. Então, já mostro aqui que o nosso trabalho aqui, ele mostra uma serpentina, água vindo a 4 graus da central de água gerada para fazer esse resfriamento profundo, e ela entra na serpentina a 4 graus e sai a 10. E se junta com o segundo coletor que vem da serpentina, que vem da central de água gelada, produzindo água a 10 graus, e entra na primeira serpentina de pré-resfriamento. Ora, o ar está entrando aqui a 26, não precisa de água mais do que a 10, vai ter que sair a 13, então a água a 10, perfeitamente. Já chegamos aqui praticamente no ponto de equilíbrio com os 13 graus de ponto de orvalho do ambiente. Está saindo ponto de orvalho aqui a 12,6 graus. Então, e esse sistema, então, quando o ar
chega nesse ponto aqui, ele está chegando com um ponto de orvalho de 5,5 graus. Praticamente naquela temperatura 6 graus. Mas não precisa para todos os casos isso. Nesse caso aí, foi 5,5 graus. Muito bem. Então, nesse caso, o ar, que era o fluido quente, e a água, que era o fluido frio, quando o ar chega desse ponto, ele está a 5,5 graus. E a água que saiu lá, daquela primeira que entrou a 10, saiu a 18,5, ela é o fluido quente. Então, esse fluido quente aqui, dá para fazer o reaquecimento desse fluido frio. E esse reaquecimento, isso daqui funciona como uma serpentina de reaquecimento do ar, mas funciona como um chiller. Porque a água que voltava a 18,5 graus agora está voltando para 15 graus para a central. É o primeiro chiller e é o primeiro aquecedor. Então, nesse caso, não existe a perda de energia que se faz quando se pega, por exemplo, água quente sanitária predial e bota para trabalhar com a serpentina de reaquecimento. É uma carga adicional para produzir água quente e para produzir a refrigeração para se contrapor aquele aquecimento. Muito bem, então eu estou tomando a liberdade aqui, como o sistema foi todo por resfriamento, de botar aqui nós vamos com um sistema de ar exterior frio e seco. Frio e seco, é aquela primeira alternativa lá. E isso daqui vai insuflar, ou vai insuflar direto nos ambientes, ou vai ser o ar primário, por exemplo, nos processos de vigas frias. Mas continuando aí nessa última serpentina, a água que voltava a 18,5 graus, ela vem na válvula de 3 vias aqui, para não aquecer exageradamente o ar, essa válvula de 3 vias, e ela sai a 15, ela entra a 18,5, ela sai a 15. Então, quando ela sai a 15, ela está na temperatura ideal para fazer o processo de resfriamento das vigas, ou resfriamento radiante, etc. Ou 15 ou 14, ou alguma coisa próxima disso aí. E o restante volta para a central de água gelada. Então, eu não estou mostrando aqui, mas quando esse sistema volta a 18,5, ele entra no chiller a 18,5 e sai a 14, entra no outro a 14 e sai a 10, aí na saída desse chiller a 10, ela vai ter um circuito secundário que já manda para o prédio, para o consumo que consome a 10 graus, e o restante passa naquele chiller de baixa temperatura, sai a 4 graus e vai fazer o resfriamento das serpentinas de desumidificação profunda. É esse o conceito básico da instalação, é esse aqui. Nesse caso tipo desse shopping, essas serpentinas de reaquecimento, elas totalizaram 670 toneladas de refrigeração que foram subtraídas do chiller da central de água gelada, sem o que, se tivesse botado o resfriamento através da água quente sanitária predial, não existiria essa contrapartida e teríamos que aumentar a instalação em 670 toneladas de refrigeração. Ainda mais, o somatório desses recuperadores de energia totalizaram 1.367, que somando com esses 670 dá aproximadamente 2.000 toneladas de refrigeração, numa instalação cujo total da carga térmica são 6.500, porque aqui são 2.000 com mais 4.000 e alguma coisa, ou seja, 30% dessa instalação ela foi feita por recuperação de energia. Parte aqui 670, parte aqui 1.367. Então, estamos indo muito bem naquele caminho de dizer o seguinte: o principal componente tem que ser a eficiência energética. Muito bem. Está aqui então o traçado no diagrama daquela máquina, dali com as 3 serpentinas com o resfriamento. Primeiro, o recuperador de energia, a primeira serpentina de resfriamento, a serpentina de resfriamento profundo levou o ar até 5,7 gramas por quilo de vapor d'água, que dá mais ou menos 5,5, 6 graus, vamos dizer, 6 graus do ponto de orvalho. Muito bem. E aqui, a água gelada que vem do retorno, ele passa nas serpentinas, então a água ela entra aqui a 18,5 e sai a 15, então toda essa energia de reaquecimento ela foi devolvida à central de água gelada, são aquelas 670 toneladas de refrigeração que nós vimos ali. E como é que nós calculamos aquele ponto de orvalho? Está aqui, ó. Está um exemplo tipo de um projeto: 72.000 gramas de vapor d'água, que seria a carga latente do ambiente, dos ambientes todos, 72.000 gramas por hora, e a vazão mássica de ar exterior foram 20.000 quilos. Então, se eu dividir 72 por 20, isso dá 3,6 gramas de vapor d'água por quilo. Então, está aqui.
O ambiente, 24 graus com 50% está 9,3. Então, qual é o meu ponto de orvalho da saída aqui? Eu baixo aqui 3,6. Pronto, é isso. Esse é o conceito básico. E por dessecagem, como seria? Lá, a Agência Internacional de Energia, ela propôs o sistema por dessecagem. Muito bem, está aqui o processo por dessecagem. É uma roda entálpica, é uma roda entálpica ativa, um rotor. Então, esse ar já passou no recuperador de energia. Então, está aqui, olha, com 26 e 12,7 gramas por quilo. Ele passa nesse rotor dessecante. Esse rotor dessecante, ele retém a umidade, mas ele aumenta a temperatura do ar. Então, está aqui. Está mostrado aqui. Isso aqui estava 26,5, mas na saída para o processo ele está a 52. Aqui estava 12,7 gramas por quilo, mas ali vai estar a 5,7 gramas por quilo. Trocou calor por umidade. Mas qual é a vantagem disso? Se nós teremos um sistema de ar-condicionado para resfriar, por que é que então nós vamos pegar um processo que leva esse ar para 52 graus? Vamos já sobre isso aí, mas para efeito disso, eu apenas gostaria de dizer. E como é que esse sistema, em vez de você entregar energia elétrica para esse sistema, você entrega energia térmica, está aqui. Ó. Então, o sistema tem um aquecedor para o dessecante, e essa parte aqui é a reativação e aqui é a parte de absorção. Esse aqui. E essa roda ela vai girando. Então, ele retém a umidade aqui, mas ele libera a umidade ali. Por quê? Porque quando você aquece esse ar, como ele falou, a quantidade de ar, vapor d'água, depende da temperatura. Se você pega esse ar e leva a 95 graus, isso tem uma capacidade imensa de reter. Então a umidade ali vai ficar baixíssima. E o ar, ele vai sugar e traz esse ar de reativação. Esse é o trabalho que ele faz. Mas a primeira pergunta, a primeira questão, a primeira constatação, deve ser feita a reflexão. Por que então, se eu tenho um chiller que pode me dar um golpe de 7, por que eu, 5, pelo menos 5, vamos dizer, por que é que então que eu vou usar uma máquina que tem um golpe 0,7? Pelo seguinte, porque se eu for acionar o chiller, eu tenho que acioná-lo com a eletricidade, que é uma qualidade de energia que tem a qualidade de 1.00, ela só e mais ninguém, e mais nenhuma outra. Mas, se nós tivermos para a temperatura necessária 20 graus, segundo a lei da termodinâmica, temperatura da fonte quente, menos a temperatura do ambiente, que eles consideram sempre 20 graus para o caso, isso em graus absolutos, mas não precisa botar 273 e depois 73, porque é subtração. E aqui, no denominador, a temperatura em graus absolutos da fonte quente, 273, mas não vem se dar 0,20. Então eu tenho uma qualidade de energia, eu preciso de uma qualidade de energia 0,20. E hoje já tem feito isso aqui, muitos trabalhos no sentido de fazer com que essa temperatura ela seja cada vez mais baixa. Isso já é possível fazer uma temperatura dessa com um coletor solar. Coletor solar plano, ou pelo menos o de tubo evacuado, já se consegue fazer isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou antecipar, mas mais na frente nós vamos ver. Não teria nenhum sentido nós colocarmos aqui um processo com resistência elétrica para aquecer isso aqui. Porque nós íamos usar a mesma qualidade de energia 1 para botar uma máquina que tinha um copo 10 vezes menor do que a outra. Pronto, então, precisamos gastar mais energia? Vamos, mas vamos gastar energia de menor qualidade. E sempre que possível, vamos fazer com que essa energia de menor qualidade ela seja fruto de um rejeito de um processo que o antecedeu. Essa é a grande jogada. Então, muito bem. Vamos passar. Depois, se precisar, a gente volta. Está aqui, agora representado no diagrama de Stromer. Temperatura externa, a passagem no recuperador de energia. Agora aqui, ó, o ar aquecendo de 26 graus aproximadamente para 52. No entanto, tirando a umidade de 12,7 gramas para 5,7 gramas. Trocou umidade por calor. Muito bem. Mas, ora, vejam que esse processo todinho, teoricamente,
ele é um isentrópico, é um isentálpico. Aquela entalpia ali, ela seja constante, mas na prática, veja que ela ainda aumenta um pouco a entalpia. Nós estamos botando mais calor, mais energia térmica para ser retirada. Mas, em compensação, de 52 até 33, nesse caso, mas pode ser em vários casos até mais baixo, é possível, isso aqui se faz com resfriamento, não botando um chiller para resfriar água, mas a água de uma torre de resfriamento. Muito bem, então a água da torre de resfriamento, ela praticamente zerou a potência de compressor, porque se fizesse com resfriamento aqui, o compressor também ia precisar da torre de resfriamento. Então, praticamente não está se gastando, está botando aqui, possível obter por processo evaporativo. Muito bem. Mas depois, olha, então quando ela chegou a 33 com 5,7, a entalpia dela aqui é 48, que é exatamente igual à temperatura dos 24 graus com 55% de umidade relativa. Então, a carga térmica correspondente do exterior já saiu toda aqui, com um custo energético, aqui eu vou chamar de zero. E aqui eu vou pedir que vocês considerem que isso aqui é zero. Por quê? Porque eu vou mostrar como nós podemos fazer isso com a energia primária por resíduos térmicos. Muito bem. Agora, como essa máquina já está aqui e eu quero um processo de resfriamento, eu boto mais uma serpentina nela aqui e eu faço ela ser uma máquina de resfriamento para insuflar também a 15 graus. E não tem uma máquina aqui que tinha uma capacidade de aquecer o ambiente. Então, é uma serpentina a mais para trabalhar com água a 12 graus para você ter 15 graus. Quer dizer, eu não estou falando mais em chiller com temperatura maior, eu estou levantando a temperatura do chiller para, além de economizar no processo, economizar também na produção. Então, vamos em frente. Agora, pronto, uma explicação sobre qualidade de energia. Está no manual número 7 da REVA. Está aqui, ó. Isso que eu botei de vermelho aqui foi para explicar. Mas o que ele mostra é isso aqui. Ele diz, exemplo de energia elétrica de elevada qualidade e energia térmica de baixa qualidade. Muito bem. Aí diz que aqui tem 100 kJ. Tá, tem 100 kJ. Pegar aqui uma bateria, 2,3 amperes, vezes 12 volts, vezes 3,6 para transformar o quilowatt em kJ, está aqui. Isso aqui tem 100 kJ, está aqui, 100 kJ. E a água? 43 menos 20 dividido por 0,86 vezes 3 dá 100 kJ, dá 99 vezes. 100 kJ, então 100 kJ, 100 kJ. Muito bem. No entanto, se nós quisermos trabalhar, isso aqui tem 100% de exergia, que eles chamam de exergia, é aquela que você transforma ela em trabalho, toda ela em trabalho. Então, isso aqui é 100% exergia, okay? A energia elétrica. E essa outra aqui? Qual é a qualidade? Segunda lei, isso aqui é a primeira lei da Terra, aqui está a segunda. 43 menos 20, 43 a temperatura da água, menos 20 a temperatura do ambiente, dividido por 273 menos 43 dá 7,28. Então, isso aqui só tem 7,28. Então, vamos nos reportar ao que Santa Maria falou ainda agora. No caso, teria-se que colocar, naquela outra situação, colocar uma resistência elétrica para fazer o reaquecimento do ar, porque se você trabalhasse com o ΔT só para ter a temperatura do ambiente, a temperatura de insuflação, se não me engano, chegou a 22 graus, ia lá para cima a umidade. Não sei, acho que foi 80, ou não sei quando foi chegar. Muito bem. Então, nesse caso aqui, se nós pegássemos agora, por exemplo, uma panela dessa com 1 kg de água a 20 graus na temperatura do ambiente e quiséssemos levar ela para 83, e nós botássemos uma resistência elétrica saindo dessa bateria aqui, depois, se nós quiséssemos voltar para lá, nós só íamos obter 7,28. Não teria mais nunca 100. Você não destrói energia, mas a exergia você destrói. E a exergia, ela se transforma em energia destruída. Me foge agora o nome. Energia destruída. Então, imagine o que seria pegar aquele ar que resfriou até 12 graus e passá-lo para 18 graus, ou 20, acho que 18 graus que ele colocou lá. Então, se a gente considerar que o ambiente estava lá 12, nós tínhamos no numerador 18 menos 12.
e tem um denominador 273 mais 13. Isso dá 2%, 0,02. Significa dizer, você pegar e o que ocorre, pega aquela eletricidade que tem energia 1.00, transforma em energia 0,2. É 50 vezes a queda da qualidade da energia. Não está destruindo a energia? Não está destruindo a energia. Está destruindo a exergia, não está destruindo, está destruindo a qualidade da energia. Pois bem, indo em frente. Está aqui, ó. Isso é um trabalho que tem lá, a REVA faz isso a cada 5 anos, mais ou menos, lá na Europa. Isso aqui foi em Ankara, na Turquia, esse trabalho. Então mostra aqui, 2 tipos de edifício aqui. Um edifício que recebe uma única quantidade de energia, toda ela com qualidade 1.00. E aí, pode ser eólica, ou dependente de carvão, etc. O que for lá, aí faz a eletricidade vir para cá. Atende as instalações, e depois você degrada ela por um processo térmico, eletrotermia, para atender essas cargas aqui, que na realidade você poderia atender com água a 55 graus, água a 40, e eu mostrei agora ali atrás, que nós fizemos o reaquecimento usando água a 18 graus e meio. Então, eles têm livro aí, isso é um título de um livro dele. Eu comprei isso lá e quando eu fui na Espanha em 2000, nos Estados Unidos, a Astra botou dentro da Astra, estava lá o livro da REVA, e o livro era altas temperaturas de resfriamento, baixas temperaturas de aquecimento. Se a gente não se cuidar muito, vai dizer o seguinte: o revisor ali passou com o meu batido, aquele ali deve ter sido demitido. Mas na realidade não. Do ponto de vista da segunda lei, da primeira lei da termodinâmica, não tem coisa mais bem colocada do que essa. Então, muito bem, está aqui, ó. A energia mecânica tem a qualidade 1, está aqui no anexo 37 dele. A energia elétrica tem 1, radiação solar 0,95, isso aqui pode chegar a 1 se você fizer o fotovoltaico, é eletricidade, então chegamos. Nuclear 1, combustíveis fósseis 0,90. Pronto, combustíveis fósseis. Você vai fazer um negócio daquele que o rotor dessecante, que precisa 0,20. E você bota aquilo não por resíduo, mas bota uma fonte, gás natural, queimando ali. Você está queimando uma energia de qualidade 0,90, quando você só precisaria ter 0,20. Então, aqueles, vamos dizer assim, boiler por vapor, tem boiler de vapor que tem 94% de eficiência energética. E aí você queima o combustível, chega a 1.200 graus para você obter, vamos dizer assim, a vapor a 200 graus, 250 graus para descer. Como é que isso pode ter nunca 95% de eficiência? Não tem nem 25%. Você tem que botar os 200 dividido pelo 1.200. Essa é que é a correção de se estabelecer o que é o critério da qualidade da energia. Muito bem. Então, está aqui. E quando a energia térmica está da mesma temperatura do ambiente, ela é considerada zero. É absolutamente zero. Então, está muito bem. Está aqui. Então, está aqui, olha. Eu coloquei aqui esse processo. Está aqui, o desacoplamento entre cargas. Do lado de cá é se fizer por resfriamento profundo. Do lado de cá é se fizer... Pronto, tem 5 minutos. Então eu vou dar mais 5 minutos e termino. Não vai dar para passar os slides que eu tenho aqui. Mas quando der, os 5 minutos, vou marcar aqui. Tá, 5 minutos. Então, o que acontece aqui? O sistema aqui, processo resfriado pelo processo de distribuição, etc, etc. Então, do lado de cá, desacoplamento por resfriamento profundo. Do lado de cá, por dessecagem. Daqui para cá, a evolução no ambiente, e aqui o sistema com resfriamento acima da temperatura de orvalho das máquinas de recirculação. Muito bem. Se insuflar daqui para cá, o sistema vai ter, quando for no ambiente, ele se resfria aqui e aquece aqui. E esse aqui, o resfriamento e aquecimento. Então você nunca vai precisar de fazer reaquecimento ali, porque essa vazão de ar, ela nunca vai ser suficiente para resfriar o ambiente todo, porque é somente aqueles 20% aproximadamente do sistema de ar exterior. Muito bem. Agora, se quiser misturar, misturou aqui, ó,
tem muito mais lá de recirculação, então está aqui. O ambiente vai estar aqui, o ponto de mistura, e a evolução do ambiente vai ser assim. Esse aqui é o processo THC. Deixa eu ver o que é que eu vou... Pronto, então eu vou mostrar aqui e com isso eu vou terminar. Isso é um trabalho que nós fizemos. Isso tem bastante tempo, eu estou mostrando esse tempo aqui porque vai aparecer uma coisa que eu preciso justificar. Então, esse sistema trabalharia com água circular. Isso é um sistema no supermercado. Nós botamos aqui, olha, um sistema de recuperação de energia e um sistema de desumidificador químico. E aqui o sistema de recirculação. Então, em vez de nós termos água a 5 graus, nós temos água a 12. Isso aqui está o copo da máquina. É isso aqui, ó, a máquina de refrigeração. Menos 2 é a diferença, o approach entre a temperatura do fluido frio, que é a água que está a 12, e a temperatura de evaporação, que seria 10. E aqui, a água a 5 e a evaporação a 3. Temperatura de condensação a 40 graus. Então, se fizer isso aqui já dá 26% de acréscimo. A mesma máquina, ela dá 26% de acréscimo. Muito bem. E eu já dizia aqui que a integração energética entre processos de resfriamento e aquecimento podem ser já que resíduos térmicos da combustão ou, agora esse aqui é calor de compressão recuperado dos sistemas frigoríficos, para fazer aquele reaquecimento daqueles 95 graus. Então, eu só vou mostrar isso agora. Eu vou direto lá para mostrar isso aqui. Na realidade, isso aqui dá 36% de... Pronto, vou mostrar aqui. Eu queria mostrar pelo seguinte, porque o refrigerante 22, isso foi na época que esse projeto foi feito. Esse projeto não era o projeto do ar-condicionado, era separado, independente dela. O que eu fiz foi inserir, fazer um trabalho junto com quem fez lá, a empresa de refrigeração que ia fazer o fluido para o supermercado, o sistema de refrigeração, e coloquei um trocador de calor para fazer esse aquecimento na descarga dos compressores. Então eles tinham isso aqui. Então você peguei o projeto de congelados, que é a menos 30, abaixo de zero, 45 a condensação. Então quando faz aqui 20, aqui 10 graus, menos 20, 10 de superaquecimento, então isso aqui vai a 115 graus. E a condensação está a 45. Eles tinham feito isso para aquecer uma água, um tanque d'água com água para consumo doméstico, que era 40 graus. Então eu não precisava, eu não preciso de ter 115 graus para produzir água a 40. Essa aqui tem uma qualidade de energia 0,24. E com 45 graus eu posso fazer água a 40. Então aqui a qualidade é 0,8. O que é que eu fiz? Eu fiz isso aqui. Deixa eu ver se está aqui. Peguei isso aqui era o sistema de refrigeração deles. A descarga dos compressores vinha a 115 graus e ia aqui para o condensador. E aqui eles tinham um tanque de água quente e a bomba que pegava água do tanque, passava no desuperaquecedor aqui e levava água para o tanque aqui. Essa água a 40 graus, a qualidade dela é 0,06. A condensação, ele tem aqui a 0,08. Com 0,08 eu faço 0,06. Mas se eu passasse esse gás aqui para depois ir para lá, eu não tinha 0,22 e não ia nunca conseguir 0,18. Então, quando eu falo daquela matéria que ele publicou agora, eu falo que o sistema de refrigeração e de energia técnica, eles devem estar em cascata. Isso aqui está em cascata, um com o outro, tá vendo? Agora, não podia a cascata estar invertida. Você atender primeiro o que tinha qualidade 0,4, depois você não tinha qualidade para atender o outro. Muito bem. E aí fizemos o seguinte, lembro que, pronto, então agora vou mostrar aqui, aquele desuperaquecedor que ficou aqui, pega ar no ambiente a 32 graus, como eu disse, a qualidade é considerada zero, isso vem para 95 graus, aí faz o processo de aquecimento aqui da reativação e joga isso aqui fora a 50 graus, e com isso, a máquina tinha uma caixa aqui, com um queimador, para usar gás direto, cuja qualidade é 0,90. Então o sistema está atendido por resíduos e eventualmente, se um determinado dia precisar de usar isso aqui, ou porque isso aqui parou, aquele ficou como um backup ou um complemento em determinadas situações muito raras. Pronto, então o processo aí é eficientização energética e uso de energia de baixa qualidade para se poder fazer com resíduos térmicos e não queimar energia nova em combustível que tem uma qualidade 0,90
queimando, fazendo uma chama de 1.200 graus para obter alguma coisa que precisava de 95. Isso é uma desproporção completa. Então, muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. E do lado de cá, tem sim. Do lado de cá, tem aqui o ar exterior, passou no recuperador de energia, passou aqui, ó, então, veio para o sistema dessecante, passou no sistema dessecante, aí foi a 52 graus, lembra disso? Foi a 52 graus, com 5,7. Aí nós pegamos esses 52 graus e fizemos a água daquele tanque não passar no condensador a 45 e passar nesse aqui a 52, que tem uma energia maior, uma qualidade de energia maior. Está aqui, ó, mostrando aqui, ó. A água vindo a torre de resfriamento, para fazer aquele resfriamento do ar de 52 para 33. Aqui o processo de vindo a água da caixa d'água predial, passando no trocador de calor e indo para o tanque de água quente a 42 graus. Aqui a serpentina da torre de resfriamento, ela vai para a torre de resfriamento, mas primeiro ela passa aqui. Se tiver demanda no trocador de calor, ela chega mais fria na torre. Se não tiver demanda no trocador de calor, a torre resolve a questão. Mas a água fica aquecida para 42 graus e não para 40 como era antes aqui. E ainda mais, o sistema, então aqui está o processo, levando o ar a 5,7 gramas por quilo, e o sistema de recirculação aqui, olha, pegando o ar a 9,3 gramas por quilo, e levando aqui, depois da serpentina, para 15 graus a 9,3 gramas por quilo. No caso aqui misturou, olha, misturou o ar exterior com a recirculação. Isso foi lá. Então, reduziu toda aquela quantidade. Deixa eu só mostrar agora o que dá. Pronto, essa aqui é a última. Antes, o sistema com 5 graus de temperatura, um sistema em paralelo, água voltando a 16 e entrando a 5, o COP 7,24, tanto desse quanto desse. Uma primeira alternativa, já colocar isso em série, 16 para 10, 10 para 5. Veja que a capacidade do primeiro chiller, ela é maior do que a do segundo, porque de 16 para 10 são 6 graus, e de 10 para 5 são 5, e a vazão aqui é a mesma. Então o COP 8,48, outro 7,28, total 7,92. E finalmente, agora colocando em série, mas não trabalhando assim, que sim a 12 graus. Aqui, aquele que eu mostrei lá, que era 26. Então, colocando os dois chillers em série, está aqui o COP do primeiro chiller aqui, 12,7. O COP do segundo chiller aqui, 10,46. A média ponderada entre 1 e outro, 9,83. 35,8% de melhoria de eficiência energética na produção. E quanto seria a carga, aquela carga de calor latente? 30%. Então você tinha, em vez de ter 100, só ia produzir 70, e esses 70 com eficiência, e esses 70%, agora perdi. Pronto. E os 70%, eles seriam multiplicados por 0,65, porque o rendimento, a eficiência melhorou, então a eficiência só era 65%. Então vai para metade. Então, aquele dizer lá do HBD, de dizer que a maior fonte de energia é a eficiência energética, a maior fonte de energia, sim. Pronto. Isso foi o melhor que eu pude trazer para vocês. Tem mais alguma coisa aqui, mas eu vou parar porque o tempo terminou. Mas só vou mostrar uma coisa. Aqui está um processo de cogeração, só de geração de energia. Só produz 35%, perde 65% da energia degradada no ambiente. Mas se fizer um processo de cogeração, só vai perder 10%. E vai produzir energia frigorífica aqui, que evitaria de ter demanda nesse processo aqui. Além de só ter 35%, você ainda ia gastar talvez 15% desses 35%, 15% e só ficaria 20% para usar com outras atividades. Então, obrigado e boa noite. Eu não vou deixar de... Está terminado. Então, obrigado.